A cabeça de Steve Jobs. As lições do líder da empresa mais revolucionária do mundo. Leander Kahney. Este livro revela os princípios, segredos e lições empresariais que contribuíram para o sucesso na carreira de Steve Jobs, que foi um gênio da informática, um dos homens mais ricos do mundo, com seus produtos irresistíveis para os fiéis das marcas. Além da Apple, Jobs revolucionou algumas das marcas mais poderosas do mundo, como a The Walt Disney Company e a Pixar. Introdução. Steve Jobs, inventor e empresário, fez uma jogada inteligente após a outra, em busca de seu sonho de desenvolver tecnologia fácil de usar para as pessoas. Adotou traços de sua personalidade para conduzir a Apple, empresa que fundou, garantiu o êxito e o fez bilionário. Características como foco, paixão, perfeccionismo e criatividade foram relevantes para o seu sucesso. Entretanto, seu temperamento difícil, autoritário, narcisista, pavio curto e obsessivo o colocava em um poço de contradições. A ideia do livro é desvendar as características principais que levaram Jobs ao triunfo. Foco e despotismo. O grupo de foco de um homem só da Apple. Em 1985, quando Jobs perdeu seu cargo de CEO na Apple, construiu a Next como concorrente direta, uma companhia de desenvolvimento de plataformas voltadas para a educação, e 11 anos depois, acabou retornando, quando a Apple comprou a sua empresa por $427 milhões. Na mesma época, Steve começava a decolar sendo CEO da Pixar, com o sucesso de Toy Story. Em todo caso, em 1997, Jobs reassumiu o título de CEO interino da Apple, para reinventar e resolver o que estava errado. A Apple estava tendo prejuízos financeiros absurdos. Quando foi analisar a situação, ele encontrou uma série de produtos diferentes sendo vendidos, com pouca liderança no mercado. Havia muita criatividade e pouca simplificação. Foram várias semanas levantando informações com os engenheiros sobre os produtos, até decidir quais projetos seriam mantidos e quais não. Foco também significa dizer não. Neste caso, Jobs focou os recursos da Apple no que podia ser bem executado, sem dar margem aos excessos de funções. Manter as coisas simples foi uma virtude em um mundo de tecnologia complexa com tantas possibilidades. Os compradores não sabem o que querem. Entre as lições de Steve, a primeira é: concentre-se naquilo em que você é bom. É preciso ser firme, trabalhar, encarar as decisões difíceis sem se deixar levar pelas emoções. Não ter medo de começar do zero. Ser racional, ao basear-se em dados e não em suposições. Gerar alternativas e escolher a melhor. Observar até os mínimos detalhes. Buscar ajuda para não se sobrecarregar e poder adquirir novas ideias. Perfeccionismo. A busca da excelência por Jobs é o segredo do notável design da Apple. A aparência não deve ser superficial, deve estar nos mínimos detalhes para garantir que os produtos tenham um acabamento digno de um artesão. A simplicidade é o resultado de um processo de design caracterizado por gerar um monte de ideias e depois refiná-las. É como resolver um problema complexo e fazer com que pareça incrivelmente simples. Por isso, a Apple ganhou constantemente prêmios de design, além da fidelidade dos consumidores, pois o desenho industrial é realmente um diferencial determinante. Design é função e não forma. O design não é só para os designers. Jobs incluía todo mundo e diferentes ideias para chegar ao melhor resultado. A obsessão de Steve Jobs pela excelência foi o que criou um processo de desenvolvimento capaz de gerar produtos incríveis. Elitismo. Contrate apenas atores nota 10. Demita os idiotas. Jobs acreditava que uma equipe nota 10 com poucas pessoas é muito mais eficiente do que exércitos de engenheiros e designers. Por isso, sempre teve relações profissionais bem-sucedidas com parceiros criativos e dedicados. Não era fácil trabalhar com Jobs, por conta de seu temperamento ruim. Muitas vezes ele ultrapassava os limites do respeito, mas quem estava com ele geralmente continuava por anos. Suas estratégias para uma boa equipe eram: investir em pessoas inteligentes,
buscar os melhores profissionais, dar espaço e liberdade aos integrantes do grupo, promover combates intelectuais. O meu sonho é que todas as pessoas do mundo um dia tenham seu próprio computador da Apple. Para isso, temos que ser uma grande empresa de marketing. Disse Jobs, que teve a publicidade sempre como fator extremamente importante. Sculley, ex-presidente da PepsiCo, foi grande influência para Jobs, além de terem feito parceria dirigindo a Apple juntos. Sua famosa publicidade é a que mostra o estilo de vida. Por exemplo, o anúncio do iPod mostra uma situação de jovens felizes, ouvindo música, e não faz nenhuma menção à capacidade do produto em si. Foi a personalidade de Jobs que permitiu à Apple se colocar diante do mercado como humana e bacana. Paixão, deixando uma marquinha no universo. Steve Jobs contagiava aos outros com sua paixão pelo trabalho e seu desejo de mudar o mundo. Em suas falas havia sinônimo de missão. Por exemplo, para Jobs, o iPod teve a essência de enriquecer a vida das pessoas com música, e não somente ser um ótimo MP3 player. Ele sabia celebrar as realizações com bom gosto, mas também era um grande intimidador e sedutor, que inspirava as pessoas através do medo e do desejo de agradar. Utilizava o método de punição e recompensa em troca do excelente trabalho de seus subordinados. Insistia até conseguir a solução para o que parecia impossível, pois acreditava em seu trabalho. Espírito inventivo. De onde vem a inovação? Em janeiro de 2001, a Apple teve uma perda trimestral de 247 milhões de dólares. Foi o primeiro tropeço entre os raros desde que Jobs retornara à empresa. O Power Mac G4 Cube foi uma máquina muito bonita e importante para Jobs, mas não superou a expectativa e levou a tal prejuízo na época. O computador errado com o preço errado. Com isso, ele aprendeu uma valiosa lição, pois o produto foi elaborado inteiramente sobre a estética, deixando em segundo plano a qualidade da função. A seguir, a motivação de Jobs e a necessidade em reparar o ocorrido o tornaram líder em tempo integral da Apple, apresentando o hub digital que é, por exemplo, o iPod, um player que pode ouvir música e sincronizá-la com seus outros produtos da Apple. Sem medo de errar e sem se preocupar com a origem de sua ideia, já que a Apple ainda não participava do negócio de dispositivos eletrônicos. A inovação do grande inventor Jobs não estava focada em inovar, e sim em fazer produtos excelentes, estando atento a todos os aspectos da experiência e à necessidade do consumidor. Isso se dava também especialmente pelo trabalho em equipe, pela conexão das coisas, a flexibilidade durante as reuniões, as trocas de ideias, pesquisas de mercado, etc. E era assim que a Apple liderava a reputação, sendo uma das empresas mais inovadoras na tecnologia, tanto por seus produtos quanto pelo modelo de negócio. Em que Jobs se desfez de antigas tradições que tornavam a Apple especial e que a mantiveram pequena e eficiente. Controle total, a coisa toda. As virtudes em ser um maníaco por controle traziam a Steve Jobs a estabilidade e a segurança. Além de garantir a facilidade de uso dos produtos, por exemplo, a Apple só produz 2 ou 3 grandes linhas de computadores que compartilham os mesmos componentes, pois, sem tantas variáveis, os resultados são muito mais previsíveis. Além de manter o nível de compatibilidade e estabilidade, já que reconhece apenas um hardware específico. Caso o consumidor tenha algum problema, existe somente uma companhia para dar suporte, diferente dos PCs que permitem aos usuários expandir e atualizar suas máquinas com hardwares adicionais. No final dos anos 90, isso prejudicou a Apple, já que o preço e o desempenho dos produtos significavam mais para os compradores do que a integração e a facilidade de uso. Foi quando a Microsoft começou a dominar o mercado. Entretanto, ter o controle completo era o foco de Jobs, e assim fez a Apple permanecer com esse diferencial, atuando na indústria que projeta tudo. A visão foi que o crescimento do mercado estava direcionado ao entretenimento digital que os consumidores domésticos desejam. Sendo assim, a companhia que faz tudo é a que está mais bem posicionada para liderar. Sites. A obsessão dentro do trabalho pode desvendar a excelência.
Nunca o sucesso é de uma única pessoa, e sim do trabalho em equipe. Para se ter uma grande ideia, é preciso acreditar no processo e se arriscar. É preciso buscar os melhores profissionais, produtos e publicidade para garantir a visibilidade do sucesso. Neste livro, você aprendeu que o desejo de Steve Jobs de mudar o mundo, controlar os processos do início ao fim e sua paixão pelo trabalho foram fundamentais para o sucesso, apesar de seu comportamento cruel com as pessoas. Foi com elas que ele conseguiu apresentar um excelente trabalho durante toda a sua trajetória. Além de trabalhar duro, a busca por entender do assunto em questão era o que lhe motivava a gerar boas ideias. Grande parte do diferencial da Apple está relacionada ao que Steve Jobs buscava em querer moldar a tecnologia às necessidades do consumidor, e não o contrário.